do seu parto. A mulher tem que ser protagonista da criação do seu filho nesses momentos decisivos, porque depois ela vai construir uma relação que vai criar um ser humano diferente. Então, como que essas crianças estão nascendo e como que elas estão sendo cuidadas num primeiro momento? É interessante pensar que as crianças manifestam suas necessidades, seus desejos primordiais. Como que nós adultos consideramos isso? A avaliação do medo e da raiva das crianças, já na primeira infância, ela é feita só do ponto de vista biológico, da manifestação, da observação, sem o contexto familiar, sem o contexto social, sem o contexto dessa sociedade patriarcal, do controle. É importante vermos como os seres humanos estão nascendo e como os seres humanos estão morrendo nas UTIs, sem contato, sem afeto. São duas dimensões importantes. Me espanta porque nessa cultura patriarcal, as relações são baseadas na dominação e não na construção de redes solidárias de cooperação. Uma característica da cultura patriarcal é a hierarquização, o medo, o poder e, sobretudo, do ponto de vista econômico, o resultado. Nós vivemos numa economia e numa cultura de resultados. E os resultados que geram muito medo e reatividade. As pessoas estão estressadas, tomadas por medo do desemprego, medo da doença, medo da violência urbana e, ao mesmo tempo, pressionadas a resultado. É muito engraçado. Os bancos, por exemplo, têm políticas predatórias de juros, mas tem toda uma discussão de sustentabilidade, de investimento, de práticas sociais. Aí você percebe o estado dos funcionários dos bancos. Pessoas altamente comprometidas na sua saúde psíquica, na sua saúde física. Como que os trabalhadores hoje chegam em casa e encontram suas mulheres, suas crianças? Como é que eles lidam com essa realidade? Então, a forma como a sociedade está estruturada em torno do resultado, do medo da perda, do medo da exclusão, também tem um impacto importante. E as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho atuando como os homens sempre atuaram. Daí o número enorme de infartos de mulheres, de doenças que antes eram tipicamente dos homens. E aqui eu não quero que pareça que eu estou tendo uma fala machista, mas é muito importante que a mulher ocupe e que o pai também ocupe um lugar na criação dos filhos. E aí é um apelo à dimensão feminina. A dimensão feminina da mulher é a dimensão feminina do homem. Não é uma questão de gênero, mas é uma questão do feminino enquanto cuidado. Para sairmos de um modelo de dominação, de um modelo patriarcal, nós temos que entrar num paradigma matrístico. E o matrístico está relacionado com o feminino, no sentido de nutrição, no sentido de fundamento do cuidado, né? Que é da nossa condição ontológica, da nossa condição social e essencial. Me espanta muito que em escolas onde eu trabalho no interior, um número muito grande de meninas esteja sem menstruar. Porque os ginecologistas prescrevem anticoncepcionais para que as meninas não menstruem. Como se a menstruação fosse um obstáculo a uma vida saudável ou causasse algum transtorno. E há, inclusive, algumas pesquisas, que eu não desconheço a natureza delas, mas acho que seria importante a gente levantar essa questão, que dizem que o não menstruar pode prevenir determinadas doenças, determinadas situações de risco para a mulher. A pergunta é, uma menina que não está em contato com a sua dimensão mais profunda, está sendo preparada como para a maternidade? Como para o cuidado? Acho que é uma dimensão de violência muito sutil, revestida da autoridade e da pseudociência, que nós sabemos muito bem como é feita, a partir dos interesses poderosos de laboratórios e de tantos outros espaços na sociedade.
como educador, eu acho importante lembrar que assim como a condição da mulher e da saúde precisam do nosso olhar, desse olhar para a paz, a escola também precisa. A escola está cada vez mais parecida com prisão. Já temos cercas, catracas, agora câmeras, em muitas salas de aula, inclusive estão sendo ampliados os espaços de controle. E nós, quanto mais controle, quanto mais poder, mais medo e mais violência. Não é possível que no século XXI a civilização continue acreditando que a gente combate o medo com medo, que a gente combate a violência com a violência. Em culturas mais abertas, mais democráticas, e onde a democracia é mais arraigada, nós sabemos que os espaços de convivência, os espaços sociais, as redes de apoio são essenciais para sairmos do medo. Há hoje indicadores importantíssimos como o FIB, o Felicidade Interna Bruta, que mede o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, não pelo padrão econômico, mas pelo padrão de bem-estar. E uma das questões essenciais do bem-estar é a rede de apoio. São relações estáveis, são relações mais saudáveis, são relações fraternas. É poder contar, é poder confiar. Então, nós estamos vivendo num paradigma do medo, do controle do poder e precisamos gestar um paradigma da confiança, da cooperação. E nesse sentido, eu acho importante pensarmos que a nossa escola está parecida demais com as prisões. A prisão, a fábrica e a escola têm uma similaridade nesse mundo moderno espantosa. E nós estamos produzindo o quê? Quando Adorno diz que tipo de escola produziu essa cultura, essa sociedade. Então, eu acho essa interrogação essencial para a nossa conversa, para esse debate, para avaliar o Origens da Agressão, que traz questões muito importantes. Acho, como eu disse no início, que nós não podemos esquecer a dimensão biológica, os estudos da neurociência, avançarmos nisso, mas precisamos fazer sempre o contraponto de que a biologia responde à cultura, responde à dimensão social, às formas de socialização, enfim, que a nossa humanidade nos impõe. Gostaria de enfatizar, então, um segundo aspecto. Eu falei da cultura de dominação, que tem marcado a história da nossa civilização, desde os primórdios, dos primeiros registros. E queria falar um pouco sobre o fundamento ético, o fundamento de valor desse momento em que estamos vivendo aí essa transição eu considero ainda essa transição do século XX para o século XXI. Acho que essa transição ainda não se estabeleceu. Quando a gente pergunta o que é o ser humano, ou o que nos define, ou qual o valor que nos constitui, eu ainda penso que nós estamos fundados ou estabelecidos numa cultura do ego, aquilo que a gente chama de egolatria. E de uma forma muito breve, muito simples, sem querer ser reducionista, o ego é essa estrutura, é essa identidade assentada numa ideia de quem eu sou, crenças identitárias na minha identidade. Quem eu